MLM. Quem está mentindo? Olá, me chamo Tim Sales. Como se pode determinar o que é informação válida? Todos os autores têm o mesmo valor para você? Claro que a resposta é não. Todos sabem que a resposta é não. Mas se você fosse perguntar às pessoas qual método elas usariam para determinar se o que leem ou ouvem tem valor ou não, você receberia respostas bem tolas. Uma senhora, aliás, me disse que determinava a validade do que lia baseada em ser uma informação balanceada. Quer dizer, se o autor dá crédito a ambos os lados de um argumento, então ela acredita que o conteúdo da informação é verdadeiro e válido. Isso é bem tolo, porque baseado no que ela acredita, se alguém estiver absolutamente seguro sobre sua posição, ela não confiaria ou não acreditaria. Outra pessoa atestou que isso depende de se o website ou o apresentador tem aparência profissional. Isso também é uma tolice e pode nos guiar a muitos caminhos errôneos. Minha profissão anterior era com a unidade tática de mergulho antibombas. A informação com a qual nós operávamos significava vida ou morte. Lá eu aprendi como valorizar o que eu lia ou ouvia. Meu intento com esse curto vídeo é compartilhar com você como determinar qual conselho seguir. A primeira coisa que você tem que determinar sobre qualquer autor, ao ouvir ou ler, é se você está ouvindo o que o autor acredita sobre o assunto ou se o que você está ouvindo é fato provável. É triste como as pessoas leem o que alguém acredita sobre um assunto e para sempre agem em suas vidas como se o autor lhes tivesse dado uma informação provável. Me recordo de um professor de história passando para a classe suas crenças religiosas como se fossem fatos. O triste foi que houve pessoas que adotaram as crenças daquele professor, em grande parte, porque ele exercia o papel de autoridade para todos nós. Mas a informação que ele nos deu em religião foram apenas suas crenças, nada que se pudesse provar. Falando nisso, temos que ter muito cuidado ao ouvir ou ler atestados do que chamamos fatos que direcionam erroneamente. Como, por exemplo, eu recentemente li, suas chances de fazer muito dinheiro em network marketing são menores do que ganhar nos jogos de Las Vegas. De fato, as chances maiores que se tem de ganhar nos jogos de Las Vegas são nas mesas de roletas, isto é, um pouco abaixo de 50%. Então, a conclusão do autor é verdadeira. Mas o truque do autor foi ao indicar que ganhar dinheiro em network marketing se baseia em azar ou chance, mas não é baseado em desempenho. Então, toda a estatística é irrelevante. Se o autor tivesse ele mesmo tido sucesso em network marketing, ele saberia disso. O autor também o enganou ao usar a estatística fora de contexto. O autor não lhe informou que nenhum negócio no mundo lhe daria as mesmas chances de 50%. Não há nenhum conceito de negócio no mundo onde 50% das pessoas que o aplicam façam muito dinheiro. Então, enquanto a conclusão do autor parece baseada em fatos, é na realidade enganosa. Mas provavelmente o conceito de mais ajuda que eu posso lhe ensinar é que há 3 tipos de autores de conteúdo. Quero que você saiba que o meu uso do termo autor inclui comunicação escrita e oral. Aqui estão os 3 tipos de autores: aqueles que nunca fizeram, aqueles que fizeram e falharam, e aqueles que fizeram e tiveram sucesso. O autor tipo número 1 são aqueles autores que nunca fizeram aquilo sobre o que estão falando ou sobre o que estão escrevendo. Autores de jornais, revistas, televisão e repórteres raramente fizeram aquilo sobre o que estão escrevendo ou falando. A informação deles vem de ouvir falar e de um leigo observando de fora. Muitos advogados, professores, pais ou familiares dão conselhos sobre assuntos que nunca experimentaram. A maioria dos livros nas livrarias é de autores que nunca fizeram aquilo sobre o que estão escrevendo. Eles podem escrever ou falar sobre essas coisas, mas não podem ter sucesso ao fazê-las. O conselho deles é raramente bom, porque é baseado em invenção, informação de outra pessoa ou em ouvir falar. Esse problema aumenta quando um autor simplesmente repete algo que ouviu através da mídia. Aí então, existem 2 camadas de pessoas que não podem fazer aquilo sobre o que estão falando, mas pensam que sabem algo sobre tudo isso. Autores que não podem fazer aquilo sobre o que estão falando ou que não tiveram sucesso ao tentar fazê-lo, não podem possivelmente colocar a correta importância no assunto. Sempre se pode identificar os autores que nunca o fizeram porque seu conteúdo é ligeiramente, ou em grande maioria, fora do assunto correto.
Como, por exemplo, eu li um artigo de internet que atestava que o sucesso em marketing multinível era matematicamente impossível. Você percebe, então, o que eu quero dizer com autores que escrevem sobre o que nunca fizeram? Ele saiu completamente do assunto. E quanto à sua teoria matemática, é como atestar que voar é cientificamente impossível para uma abelha. Será que ocorreu para esse autor pelo menos pesquisar? A indústria de MLM vende 109 bilhões de dólares em produtos e milhares de pessoas ganham milhões de dólares. Ainda mais, as indústrias de MLM mais antigas continuam crescendo. O autor tipo número 2 são os autores que não tiveram sucesso naquilo sobre o que estão falando ou escrevendo. Quando alguém falhou naquilo sobre o que está escrevendo ou falando, é comum que seja crítico em relação ao assunto e àqueles que o fazem. Quando alguém critica algo, é comum se achar falha nisso. Por quê? Porque algo em relação ao assunto é um completo mistério para eles, e eles se sentem inadequados. Eles, obviamente, não conseguiram desvendar parte do assunto, e desistiram antes de desvendá-lo. Tome, por exemplo, alguém que queria ser um investidor de imóveis, mas não teve sucesso nisso. Ele vai projetar sua experiência negativa em tudo que escreve ou fale sobre o negócio. Ele, tipicamente, vai escrever ou falar do que é difícil, errado ou perigoso acerca de imóveis. Por quê? Porque ele nunca conseguiu desvendá-lo, e alguém que tem sucesso nisso prova que ele é inadequado sobre o assunto de imóveis. Seu pior pesadelo são pessoas tendo sucesso em investimentos de imóveis. Seu negativismo pode fazer com que ele foque no aspecto de investimento de imóveis que for o motivo de que ele falhasse, mas provavelmente ele não sabe por que falhou. Então tenta fazer tudo que é relacionado com imóveis como errado, inclusive qualquer pessoa que lide com imóveis. Apenas um aviso: em todos os assuntos há mais pessoas que desistiram do que pessoas que tiveram sucesso. Então, você pode achar muito mais informação negativa do que informação positiva. Não siga conselhos de autores que desistiram daquilo sobre o que estão escrevendo ou falando. Eles têm ressentimento e não querem que você tenha sucesso naquilo em que falharam. O sucesso de outros somente prova que eles são inadequados. Eles podem indicar que querem somente protegê-lo, mas na realidade, eles querem somente proteger a si mesmos de um sentimento de falha ao impedi-lo de tentar e ter sucesso. O autor tipo número 3 são aqueles que tiveram sucesso naquilo sobre que escrevem ou falam. Se um autor teve sucesso naquilo sobre que escreve ou fala, ele é um recurso valioso para você e vale a pena seguir o seu conselho. Eles sabem o que é importante e o que não é importante no assunto. Se você escutar uma informação de um autor tipo número 1 ou número 2 que lhe preocupe, peça ao autor tipo número 3 para explicá-la a você. Eles vão poder explicar e categorizar a informação de maneira lógica. Por favor, note que há uma diferença vasta entre ter tido sucesso num assunto e ser alguém que tenha sido meramente educado sobre isso. Não é só porque alguém estudou um assunto ou fez um trabalho por 20 anos que significa que tenha tido sucesso ao fazê-lo. Uma cabeleireira pode estudar tudo sobre cabelo, mas isso não significa que possa cortar cabelos de maneira que satisfaça seus clientes. Uma psiquiatra pode ter sido capaz de ouvir seus professores, de ler os livros de texto requeridos e de até passar no exame do Estado sobre o assunto. Mas será que ela pode resolver os problemas de outra pessoa? Se é que ela não pode, não siga o conselho dela. Uma estudante que tenha sido educado numa matéria somente provou que teve sucesso em ser uma estudante. Ela não provou que pôde desempenhar com sucesso um trabalho sobre a matéria. A pessoa a quem você deve pedir conselho a respeito de um assunto sobre o qual esteja pesquisando é a pessoa que tem os resultados que você deseja. Se você quer ter sucesso, siga o conselho daqueles que tiveram sucesso. Em conclusão, o conselho mais fácil de se dar ou de se receber no mundo dos negócios é: não faça. Mas guarde na cabeça essa ideia sobre dinheiro. O máximo valor em dinheiro que você vai perder é o valor que você nunca ganhará. Suponhamos que você esteja interessado em um negócio onde você ganhe $1 milhão por ano e que requeira um investimento de $2.000. Há pessoas ganhando esse valor no negócio que você está pesquisando, mas alguém que lhe dá esse conselho de não faça isso.
e você não faz. Você talvez pense que economizou uns poucos $1000, mas o que você realmente perdeu foi $1 milhão ao ano. O custo desse mau conselho que você seguiu lhe custou muito mais do que o dinheiro que você economizou. Se você lê na internet ou escuta alguém recomendar não entrar num negócio em particular, peça a eles uma alternativa melhor, onde o mesmo retorno seja possível. E, é claro, não siga o conselho deles a menos que tenha tido sucesso no negócio que estão recomendando. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma sugestão de investimento que você decida fazer com relação ao network marketing. Mas, sendo eu alguém que teve sucesso financeiro, me dói o coração quando muitas pessoas são interrompidas ou desviadas por um autor que não sabe do que está falando, ou que não deveria estar dando conselhos sobre assuntos onde não tenha tido sucesso. Obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que essa informação ajude a determinar qual conselho seguir. Me chamo Tim Sales.